Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Antes de iniciar a reflexão desse evangelho, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscrevesse, e você que já é inscrito, que compartilhasse, curtisse, comentasse, para que a palavra de Deus pudesse chegar a mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, Jesus hoje no seu Evangelho nos chama para uma realidade muito pertinente na vida do cristão. Nos convida a adentrar no mistério de Deus e não apenas ficar na periferia. E precisamente hoje ele traz elementos falando do jejum, mas com uma realidade muito mais profunda de que a simples prática, o simples modo de fazer jejum. Não basta o fazer, mas o significado daquilo que faz. É isso que Jesus quer lembrar. No Evangelho de hoje, precisamente, ele evidencia o jejum significando um procedimento que revela a ausência de algo, o afastamento de Deus. É, portanto, algo reparador. É para isso que o jejum serve, para reparar a ausência da presença física do Senhor. Quando sentimos a ausência de Deus em nossa vida, o jejum serve para corrigir nossas falhas, nossos erros, nossos limites, nossos pecados. As causas de afastamento e assim corrigidos desses erros, voltamos para os caminhos de Deus e nos aproximamos dele como se deve. Se os discípulos de João e os fariseus, como vimos no Evangelho, continuavam a fazer jejum, era sinal de que eles não viam em Jesus a presença de Deus e se penitenciavam para ter a graça de encontrar o Senhor Messias. Já os discípulos de Jesus sabiam que estavam com o Senhor, estavam com o Messias, então não haveria o que jejuar. Não tinha razão, fundamento, nem o porquê de jejuar, uma vez que o jejum significa ausência. Eles estavam na presença de Jesus, portanto não tinha o porquê jejuar. Pelo contrário, Jesus era motivo de alegria, de festa. Assim, a explicação que encontramos do porquê dos discípulos não jejuarem é que eles estavam na alegria. A comparação com a festa de um casamento e a presença do noivo é indispensável, é peculiar. Jesus é o noivo que está presente nessa festa da vida. Ele veio para desposar a humanidade. Ele é o motivo da festa. Quando ele não estivesse mais no meio deles, aí sim, eles deveriam jejuar. Jejum é, portanto, sinal da ausência de Deus. Sinal de que Deus não está
no presente e por isso jejuamos. O jejum na igreja é como, por exemplo, os sacramentos. A definição que encontramos nos sacramentos são sinais visíveis da presença de Deus. Enquanto estamos numa igreja peregrina, enquanto estamos neste mundo nos preparando para a eternidade, nós celebramos os sacramentos, os sinais visíveis da presença de Deus. Depois que estivermos já nos céus, na presença de Deus, não celebramos mais sacramentos. A missa é o sacramento, como o próprio Jesus já nos diz na liturgia, nos diz na Sagrada Escritura, na instituição da missa, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. É o sacramento que celebramos a presença de Jesus em nosso meio. Mas quando estivermos na glória eterna, não mais vamos celebrar missa como um sinal, porque já estaremos na presença de Jesus. Então, o jejum é sinal de ausência. Como os sacramentos, é sinal de que nós estamos com um sinal presente de Jesus. O sinal visível. Nós não temos mais o sinal visível, o próprio Jesus. Mas os sacramentos são sinais que nós podemos ver Jesus em nosso meio operando os milagres e prodígios. Assim, enquanto nessa terra nós batizamos, nós comungamos, nós confessamos, celebramos todos os sacramentos da igreja como sinais da presença do Senhor em nosso meio. Mas no momento que o Senhor voltar, em sua segunda vinda, não mais celebraremos os sacramentos, porque já teremos a presença de Jesus. É isso que ele quis advertir aos discípulos de João, dos fariseus, que estavam jejuando porque eles não sentiam a presença de Jesus. E por isso tinham razão para jejuar, se é que tinham razão. Eles não queriam ter a presença de Jesus, por isso sentiam ausência. E o jejum era necessário porque eles queriam sentir ausência, mesmo na presença de Jesus. Já os discípulos de Jesus, não. Eles não jejuavam porque estavam na presença de Jesus e não tinha razão para jejuar. Assim sendo, amados e queridos irmãos, que cada um de nós, ao jejuar, ao celebrar os sacramentos, nós possamos nos dar conta de que nós celebramos tudo isso agora, em preparação, mas quando estivermos na glória eterna, tudo viveremos e estaremos na presença do Jesus ressuscitado. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.